Oi pessoal, eu sou a Evelyn, esse é o canal Traça Literária e hoje eu trago para vocês um livro que é um fenômeno de vendas internacional, mas que ainda está com 298 avaliações apenas no Scoob, com média 4.4, A Trança, da Letícia Colombani. O livro conta a história de três mulheres completamente diferentes e que vivem em países completamente diferentes também. A primeira delas, a Smita, ela vive na aldeia de Bajlapur, em Uttar Pradesh, na Índia, e ela é uma Dalit. O que seria um Dalit? Essa é uma expressão utilizada para definir uma das pessoas do sistema de castas do hinduísmo. Os Dalits, nesse sistema, são considerados impuros, intocáveis, e são trabalhadores braçais que fazem o serviço mais sujo, mais humilhante, em condições mais desumanas. E por ser uma Dalit, a Smita precisa fazer esse trabalho, mas ela não quer, em hipótese alguma, que a filha dela passe pelo que ela passa e que ela se torne aquilo que a mãe é. Ela quer lutar com todo custo, com todas as forças, para que a filha tenha educação, para que ela cresça, para que ela tenha uma vida. E ela não vai medir esforços para conseguir isso. A segunda mulher dessa história é a Giulia. Ela mora em Palermo, na Sicília, na Itália, e ela é completamente apaixonada pela família, mas é mais apaixonada ainda pelo pai dela. Ela trabalha com ele no ateliê da família, é um ateliê de fabricação de perucas, e os cabelos utilizados nesse ateliê são cabelos locais, digamos assim, de pessoas ali da região mesmo. E o ateliê existe desde que o bisavô dela fundou. Então, assim, ele é bem tradicional, bem conhecido, e na época em que a história se passa, possivelmente um dos últimos, se não o único, que ainda existe naquele lugar. E tanto ela quanto o pai vão lutar com todas as forças para que o negócio continue seguindo em frente, que ele continue existindo e honrando a memória do avô e do bisavô dela. A terceira e última protagonista dessa história é a Sarah. Ela mora em Montreal, no Canadá. É uma advogada muito bem sucedida e mãe de 3 lindas crianças. Ela sabe que no que diz respeito ao trabalho dela, ela não pode bobear. Um passo em falso e ela tá fora. E ela lutou tanto para chegar onde ela está, para ser advogada associada, que essa luta lhe custou os 2 casamentos que ela teve, muito pouco tempo com os 3 filhos e ainda muitas e muitas e muitas noites sem dormir. Mas ela está feliz, ela se sente bem assim, é isso que ela quer, ela faz o possível para as crianças ainda assim se sentirem satisfeitas, mas o que ela quer mesmo é subir ainda mais na carreira. E assim como as outras 2 protagonistas, não vai medir esforços para alcançar aquilo que deseja. Então nós observamos 3 mulheres guerreiras, lutadoras, dispostas a tudo para conseguir aquilo que querem. Mas aí, o que elas têm em comum? O que torna semelhante essas 3 mulheres, que são de vidas completamente diferentes, classes sociais completamente diferentes, e onde essas 3 pontas da trança se unem, se misturam, se entrelaçam. Se você está curtindo o conteúdo desse canal e quer ver ainda mais notícias e resenhas e assuntos do mundo literário, vale deixar aquele lembrete para você se inscrever, dar o like, ativar o sininho para receber futuras notificações e ainda, é claro, comentar no vídeo para a gente conversar mais sobre os livros que eu estiver falando nesse momento. Combinado? Bom, feita essa pequena sinopse, essa pequena introdução sobre o livro, vamos aos pontos importantes da história. O narrador é um narrador observador. O que seria isso? Apesar da história ser de 3 protagonistas, não é nenhuma delas em primeira pessoa que conta a história. É uma quarta pessoa, digamos assim, que vai contar sobre cada uma delas. Aquele que está de fora observando a história. Este é o narrador observador. Os capítulos são intercalados entre as 3 protagonistas e à medida que a história vai passando, vamos conhecendo um pouquinho, aos poucos, sobre cada uma delas. E fica impossível não se apegar a elas, principalmente a partir de determinada parte da história em que acontecimentos da vida começam a acontecer
com elas, digamos assim, aparentemente para colocar a vida delas de pernas para o ar, para tirar elas do caminho que elas estão seguindo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que esses caminhos que aparentemente estão bagunçados podem estar apontando um caminho, um certo caminho. A minha favorita do livro todinho é a Smita. A Sarah foi a que mais demorou para me conquistar, talvez porque ela no início se mostra, eu sou fodona, eu sou a melhor advogada, um pouco arrogante assim, então eu fui ficando meio com o pé atrás com ela, mas ao longo da história isso foi mudando. Já a Smita, fica impossível você não se apegar a ela desde o começo, principalmente por causa talvez da forma como ela vive, o trabalho a que ela é submetida, as condições subhumanas. E eu acho que foi um choque de realidade, assim, porque às vezes a gente se esquece de que há lugares no mundo em que as pessoas vivem desse jeito e é muito mais comum do que se imagina as pessoas viverem assim, elas serem tratadas dessa forma. Então acho que o choque de realidade que ela traz é muito pior e foi por isso que eu me apeguei mais a ela. A autora conta a história de uma forma bem concisa, tanto que se vocês observarem, ele é bem fininho, tem só 208 páginas, mas mesmo que seja tão pequeno, ela consegue contar a história de uma forma completa. Você não sai com aquela sensação de, ficou faltando alguma coisa. Quando eu comecei a ler, eu fui, confesso, um pouco incrédula de que a história fosse me satisfazer totalmente. E à medida que as coisas foram acontecendo, eu fiquei me perguntando, mas será que desse tamanho vai acontecer alguma coisa? Onde é que isso vai dar? Será que vai ser completo? Mas sim, a história tem início, meio e fim, super redondinho, super completo. Você não sai com aquela impressão de que ficou faltando alguma coisa. Sai com vontade de ler mais, vai querer mais, mas falta, eu garanto que você não vai sentir de nada. O ponto mais importante do livro, na minha opinião, é a forma como, metaforicamente, a autora vai unindo as 3 mechas da trança, vai entrelaçando, vai formando essa bela trança que o livro se torna no final. No final da história, eu me peguei refletindo em como nossas ações, nossas atitudes, nossos atos nobres, digamos assim, ou nem sempre tão nobres, ainda que a gente faça achando que está fazendo só para a gente mesmo, pode alcançar outras pessoas, alcançar outros países talvez, e acabar ajudando outras pessoas. Fica um pouco difícil entrar em detalhes, porque se eu falar demais eu vou acabar dando spoiler, então eu vou parar por aqui na explicação, para que ninguém entenda coisas e depois digam que eu dei spoiler sobre a história. Outra coisa que o livro tem, que eu achei muito interessante, embora eu não seja uma leitora assídua de poemas, são poemas que estão distribuídos em determinadas partes da história. Começa no prólogo e à medida que a história vai se desenvolvendo, aparecem outros pedaços de poemas. Aqui tem mais um para vocês. Tanto o prólogo, que vocês viram, como o epílogo, trazem poemas que no fim das contas, no início você vai achar que o que esse poema está fazendo aqui, mas no fim das contas eu garanto que vai fazer todo sentido. E o final da história, gente, eu terminei esse livro aos prantos, eu não conseguia falar de tanto que eu chorei. É porque ele é triste? Não. É porque ele é decepcionante? Não. É porque ele é bonito, ele é muito bonito, e é tocante, e é inesquecível, e eu acho que todo mundo na face da terra precisa ler A Trança. Eu vou fazer campanha eterna agora, se tornou um dos favoritos da vida, e se vocês me perguntarem qual livro você me indica para ler, A Trança, A Trança, A Trança, eu vou repetir. Dentre aqueles 10 e vários outros favoritos que eu tenho na vida, A Trança, sem dúvida, se tornou um deles. E você já leu esse livro? Ainda não? Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar e ajudar o canal e ter uma edição maravilhosa em casa com essa capa linda,
caso não dê para ver, ela brilha na parte trilateral, que é dourada, e ela é verde por dentro. Um verde água bem bonito. Tem sido uma das cores que eu mais tenho curtido ultimamente. E além de uma edição maravilhosa, o conteúdo é mais maravilhoso ainda. Se você já leu, comente aqui nos comentários, vamos falar muito sobre ele, vamos surtar juntos. E se você não leu, como eu disse, leia, por favor. É só isso que eu peço para vocês. Eu vejo vocês em um próximo vídeo, então um beijo